vamos lá, sem mais tempo a perder, vamos começar a nossa conversa de hoje sobre como... Assim é melhor, né? Sobre se o LinkedIn é uma boa plataforma de marketing, né? Eu achei curiosa, porque essa foi exatamente não o último foi essa semana, mas o penúltimo workshop que eu dei, apareceu exatamente essa pergunta desse jeito, né? Falou, mas será que o LinkedIn é uma boa plataforma de marketing? Já me disseram que não e tal. E aí isso virou um debate interessante no workshop, foi um workshop para advogados e advogadas, num escritório de advocacia, e eu achei que cabia aqui no nosso aquecimento da Semana LinkedIn para Negócio e Advocacia, porque, no final das contas, na semana que vem, dias 26, 27 e 28, a gente vai falar sobre, naturalmente, a sua marca pessoal, o seu marketing individual e como é que se usa o LinkedIn para gerar negócios na sua advocacia. Então, você precisa entender um pouco como é que o LinkedIn se posiciona aí nessa questão do marketing, certo? Então, vamos lá. E para começar essa conversa, a gente precisa dialogar um pouco sobre o que é marketing, né? Eu tenho curiosamente tido essa conversa assim com alguma frequência nas últimas semanas, tanto internamente com a equipe da Tá Ligado, quanto em algumas reuniões com o cliente, para a gente justamente conceituar o que é marketing, né? Lá no passado, nos anos 60, o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, conceituou o marketing muito mais pautado numa habilidade de despertar necessidades nas pessoas, para que as pessoas pudessem consumir produtos e tal. Mas isso mudou completamente, tá, pessoal? Com a internet, com as próprias mudanças da sociedade, né? O fato das pessoas estarem muito mais bem informadas, né? Hoje em dia, quando a gente vai consumir um produto, contratar um serviço, a gente já chega muito mais bem informadas sobre aquele investimento que a gente vai fazer, do mais simples ao mais complexo, ao mais especializado. A gente se prepara para consumir muito mais, né? E em especial quando a gente está falando de contratar serviços, que é a nossa conversa aqui hoje, serviços prestados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, né? Porque hoje em dia a gente também tem serviços prestados por plataformas, né? Mas não vou entrar nesse caminho. Mas quando é um serviço que a gente depende de uma relação de confiança na capacidade técnica, no conhecimento de outra pessoa, no geral, a gente também acaba querendo aprender um pouco mais sobre aquilo, né? E a pessoa com quem a gente vai se relacionar nessa prestação de serviço, os valores, o jeito, né, da pessoa se comunicar com a gente, tudo isso influencia muito nessa relação. Então, acaba que o marketing tem modificado muito, né? A gente já não trata mais assim. O próprio Philip Kotler, né? Ele já tem um livro chamado Marketing 4.0, em que ele fala muito mais sobre o marketing estar pautado pela transformação que aquele produto, aquele serviço gera na vida de quem vai contratar o serviço, no caso da nossa conversa aqui, né? E é nesse caminho que a gente vai seguir hoje. Então, a gente precisa compreender o marketing. O Seth Godin, que é um outro autor que eu gosto muito, né, pensador, eu tenho até algumas passagens de um livro dele chamado Isso é Marketing, não por acaso está aqui nessa live de hoje, né, a gente falando sobre o que é marketing. Eu trouxe algumas passagens do livro do Seth Godin para falar sobre justamente essa ideia de que o marketing, ele, na verdade, hoje, ele é muito mais a maneira como a gente serve a quem potencialmente pode contratar o nosso serviço do que efetivamente aquela ideia de gerar demanda, despertar uma necessidade, né? Hoje em dia, esse despertar da necessidade acontece ainda, mas acontece de uma outra maneira, que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque a gente precisa chegar lá na relação do marketing do LinkedIn, tá? Então, para a gente ir aterrissando essa conversa, como eu falei, eu trouxe
aqui esse conceito do que é marketing, desse livro do Seth Godin. Isso é marketing, é o título do livro. E aqui ele fala que marketing é o ato de fazer a mudança acontecer. A gente aqui na Tá Ligado, a gente gosta muito do conceito que fala sobre quando a gente faz bem um trabalho de marketing, a gente consegue fazer com que a outra pessoa que está sendo impactada por aquela ação de marketing, por aquela comunicação, com que a pessoa perceba qual é o caminho que ela vai percorrer para sair do ponto em que ela está hoje, passar por uma transformação, por uma mudança e chegar numa condição melhor a partir daquilo que está sendo proposto, oferecido. Tá confuso? Eu vou tentar explicar. Obviamente, fazer uma analogia bem simplificada, né? Então, trazendo um pouco aqui para a advocacia, digamos que você é um advogado, uma advogada, ou seu escritório presta serviço em direito do trabalho para empresas, né? Você ajuda as empresas a desenvolver estratégias jurídicas para questões relacionadas ao direito do trabalho, às relações trabalhistas. E um exemplo de mudança que você pode fazer acontecer é justamente diminuir os passivos trabalhistas, diminuir as ações trabalhistas que essa empresa tem. Isso é um lugar onde a empresa pode chegar, né? Esse ponto B que eu falei aqui. Mas, para que a empresa perceba você, o seu escritório, como alguém capaz de fazer essa mudança acontecer, não basta que você ou o seu escritório digam isso para a pessoa de uma maneira autorreferencial. Eu sou advogada trabalhista, formada há não sei quantos anos, tenho as especializações XYZ, o meu escritório atua há 60 anos nessa área e tudo mais. A pessoa, assim, isso vai ser importante num determinado momento dessa decisão de contratação, mas até chegar lá, essa pessoa que está interessada no seu serviço jurídico, ela está muito mais querendo saber qual é a mudança que vai acontecer para ela, né? Então, pensando que essa pessoa é um diretor da área de RH, um diretor jurídico, alguém da área de compliance, né, que precisa reduzir essas questões trabalhistas, né, esse contencioso trabalhista na empresa, está muito mais preocupada em como que isso vai acontecer para ela, como é que isso vai melhorar o dia a dia, a vida dela no trabalho. Então, o marketing precisa estar voltado para isso, né? Para mostrar à pessoa que você, seu escritório, são capazes de fazer essa mudança acontecer. E aqui, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas, assim, é importante, né, para a gente entender se o LinkedIn é um lugar ideal para você fazer esse marketing, é importante que vocês compreendam isso, né? Que o marketing não é postar na rede social, em qualquer rede social, ou fazer um anúncio, ou fazer qualquer tipo de conteúdo que traga essa referência para você ou para o seu escritório, né? A gente precisa mudar essa perspectiva rapidamente, porque muita gente já compreendeu isso, né? Que essa mudança de perspectiva é importante. Esse livro do Seth Godin, por exemplo, ele não é um livro de agora, né? Eu não tenho exatamente a data dele aqui, mas, por exemplo, o Marketing 3.0 do Kotler já é um livro que deve ter aí mais ou menos uns 10 anos e já falava um pouco sobre isso, né? Isso é o tal propósito que todo mundo fala, né? Vocês já devem ter ouvido falar, muitos profissionais de marketing falam, porque a gente precisa trabalhar com o propósito das pessoas e tal, enfim. Na prática, pessoal, é a pessoa entender se aquilo que você está propondo faz sentido para a vida dela, para os desafios que ela está passando, né? Ela precisa entender qual é a mudança, qual é a transformação. Eu estou nesse ponto hoje, voltando ao exemplo que eu estava dando, eu
que estou aqui na empresa, lutando contra esse contencioso trabalhista que não acaba, né? Esse monte de processo que não acaba. Estou aqui nesse ponto A, angustiada com problemas relacionados ao direito do trabalho. Preciso chegar num ponto B, que é o meu cenário ideal, onde isso vai estar sob controle. Talvez não acabe, porque, né, faz parte da vida empresarial, mas precisa estar sob o meu controle, né? Eu preciso ter uma estratégia para reduzir isso drasticamente e ter isso sob controle, saber quais são os caminhos que eu vou seguir quando eu tiver esse tipo de problema. Então, eu estou aqui no ponto A com um monte de problema. Quero chegar nesse ponto B, onde eu tenho esse problema sob controle. Como é que esse caminho acontece, né? Quem é que pode me dar a mão e me fazer atravessar do ponto A para o ponto B? É sobre isso que o marketing trata hoje em dia, na internet especificamente, principalmente nas redes sociais. Aí a gente vai começando a chegar na nossa conversa aqui hoje sobre o LinkedIn. E aí eu quis trazer esse slide aqui, porque toda vez que eu falo sobre isso, aparece o seguinte comentário: ah, mas no mercado jurídico é diferente, Marielle. Isso pode funcionar para diversos outros mercados, para o varejo, para outros mercados e tal. Será? Vamos olhar aqui o que fala o provimento 205/2021, quando ele define marketing jurídico, que é o marketing, né? O marketing que a gente estava falando no slide anterior, o marketing aplicado ao mercado jurídico. Fala que é uma especialização, que é destinada aos profissionais da área jurídica, ou seja, que vocês, profissionais da área jurídica, deveriam ter conhecimento sobre esses conceitos de marketing. E aí eu vou destacar aqui o final dessa definição. Isso aqui é literalmente o texto do provimento 205/2021 da OAB, que fala que o marketing jurídico trata sobre estratégias planejadas para alcançar os objetivos do exercício da advocacia. Vamos por parte aqui? Lembra do exemplo que eu estava dando? Seu potencial cliente da área de RH, da área diretor jurídico ou a pessoa responsável pelo compliance, está com essa dificuldade de desafios relacionados a um contencioso trabalhista. Precisa chegar num cenário ideal em que isso esteja sob controle e que ele tenha estratégias para resolver esse problema, né? Estratégias planejadas para alavancar os objetivos do exercício da advocacia. Nesse exemplo que eu estou dando, qual é o objetivo do exercício da advocacia? É você ganhar mais dinheiro? É você ter um contrato com uma grande empresa? Não, o objetivo do exercício da advocacia é fazer o seu cliente passar por essa transformação. O resultado disso pode ser um ótimo contrato para o seu escritório de advocacia. Mas o objetivo do exercício da advocacia é fazer com que o seu cliente saia do ponto A, problemas com o contencioso trabalhista, para o ponto B, tenho isso sob controle e tenho um ótimo escritório que me ajuda, por isso remunero esse escritório muito bem, né? Então, a gente precisa diferenciar um pouco o objetivo do marketing jurídico, né? E a consequência desse marketing jurídico, que potencialmente é gerar melhores contratos, gerar mais clientes, né? E aí eu trago essa questão para vocês. Fazer marketing é vender necessariamente, né? Muita gente ainda debate esse ponto em relação ao provimento, por exemplo, da OAB, que fala, mas a gente não pode fazer captação de cliente, a gente não pode prospectar livremente no mercado e tudo mais. E, gente, isso até é um debate que dialoga com o marketing, mas ele não necessariamente é um debate de marketing. Por quê? Esse aqui, é um trechinho, não sei se está dando para vocês verem aí, mas eu vou ler para vocês, tá? Esse print é uma foto que eu tirei do livro do Seth Godin, aquele que eu mostrei ali, que elenca alguns pontos relacionados a essa questão que abre o livro. Isso é marketing. Isso o quê? O que é o marketing, né? Então, ele fala que o marketing, ele busca sempre mais.
mais participação no mercado, ou seja, ele busca fazer o seu escritório crescer, ele busca fazer você alcançar mais clientes, ele busca fazer com que você amplie o seu trabalho, né? Busca mais trabalho, busca esse resultado. O marketing é impulsionado pelo melhor serviço, ou seja, os melhores, né? Um melhor serviço de advocacia impulsiona um trabalho de marketing, uma melhor comunidade e, enfim, né? No conceito de marketing, a ideia de comunidade são pessoas envolvidas com aquela marca, com aquele negócio, ajudam a impulsionar esse marketing. Melhores resultados, ou seja, quanto mais cases o escritório tem, quanto mais o seu cliente alcança resultado, lembra do exemplo, né? Quanto mais clientes você consegue levar do ponto A ao ponto B, cliente que tem um problema, você ajuda ele a encontrar a solução e ele tem resultado, e isso ajuda a impulsionar o seu marketing. O marketing cria cultura, cria status, autoridade, que é uma coisa que todo mundo busca no mercado jurídico, né? Ouço muito também nos workshops, nos cursos que eu ministro sobre LinkedIn. Muita gente busca o LinkedIn para ganhar autoridade, para ganhar visibilidade na sua advocacia, né? Para ter mais respeitabilidade, mais reconhecimento do mercado jurídico. Então, o marketing cria essa cultura. Ele cria um dos resultados de um bom trabalho de marketing pode ser status, né? Reconhecimento. Mas, acima de tudo, está escrito aqui, o marketing é mudança, né? Os profissionais de marketing geram mudanças. E se você, vou voltar aqui, né? Se a OAB recomenda que o marketing jurídico seja uma especialização do marketing destinada a vocês, profissionais da área jurídica, então vocês também podem gerar essa mudança, né? Profissionais de marketing geram mudanças. Cada um de nós é um profissional de marketing e cada um de nós tem a capacidade de fazer mais mudanças do que nós imaginávamos. A nossa oportunidade e a nossa obrigação são de fazer um marketing do qual nos orgulhamos. Então, quando a gente fala que a gente tem, e esse livro tem uma outra passagem que fala que o marketing está em todos os lugares, né? E tem um segundo livro interessante que fala sobre marca pessoal, que fala que todos nós somos uma marca, né? O livro chama Você é uma marca, ou Você é a marca, que fala que todos nós somos uma marca, mesmo que a gente não trabalhe a nossa marca. O fato de muitas vezes a gente não investir no nosso marketing pessoal já é um posicionamento. Hoje em dia não tem como, a não ser que você seja um ermitão que viva isolado do mundo e das conexões, que eu acho que não é o caso de nenhuma de vocês que estão aqui conectados, né? Principalmente quando a gente tem um trabalho, uma atuação em que a gente está se relacionando com pessoas o tempo inteiro, online e offline, presencialmente e na internet, né? A gente já tem uma marca, porque a nossa marca ela é construída a partir da percepção que as pessoas têm de nós e do nosso trabalho e dos nossos resultados. Então, mesmo que você não dê atenção para a sua marca pessoal, ela existe e está sendo construída nas mentes das pessoas. A proposta que a gente traz aqui e o caminho que a gente vai seguir hoje é como é que a gente usa o LinkedIn para que você se aproprie dessa marca, que é a sua marca pessoal, e faça com que faça um trabalho intencional de fazer as pessoas perceberem as suas potencialidades, os seus pontos fortes, as habilidades que você tem na advocacia, a sua experiência, as suas virtudes como advogado, como advogada, como alguém que pode gerar mudança e transformação na vida do seu potencial cliente, ou pelo menos na vida profissional. Me adiantei um pouco aqui, mas vamos lá, né? Voltando aqui, essa imagem representa um pouco visualmente o que
é aquele slide anterior que estava dizendo, né? O marketing, então, pessoal, ele é essa engrenagem que está no meio do caminho, né? No meio de várias outras peças desse sistema que funciona junto, né? Então, vocês percebam que o marketing é uma peça da engrenagem e vendas é uma peça imediatamente ao lado, né? Então, marketing e vendas, marketing e comercial, marketing e prospecção de clientes, eles caminham juntos, sim, né? Um influencia o outro diretamente. Municia o outro. Lembra que nesse slide anterior aqui tem essa primeira frase: o marketing busca sempre mais. Busca mais clientes, busca mais vendas, busca prospectar mais. Isso é o que o marketing busca. Mas quem pratica isso, né? Os processos, a operação disso é normalmente feita por uma área de vendas. Não é à toa que nas grandes empresas, por exemplo, marketing é uma área, comercial é outra área que trabalham em parceria, mas que tem papéis diferentes nesse sistema e nesse processo, assim como a estratégia de negócio, né? Estratégia de negócio é essa grande peça da engrenagem, né? Peça principal que direciona todo o resto. E aqui tem mais um monte de outras coisas, né? Principalmente quando a gente está falando de um negócio que é movimentado, né, que acontece por meio do conhecimento das pessoas, como é a advocacia. Pessoas é uma peça importante nessa engrenagem, né? Workflow, quais são os fluxos de trabalho, como é que as coisas acontecem internamente para que o seu cliente tenha uma boa experiência, enfim. Então, só para vocês entenderem que o marketing está dentro desse cenário maior. Parece complexo, mas é bem mais simples do que parece, falando imediatamente sobre marketing, né? Tem 4 perguntas básicas que a gente precisa responder quando a gente está falando de marketing, sob esse olhar de gerar mudança, gerar transformação e de realmente fazer diferença na vida do seu cliente. Então, o primeiro qual é essa transformação, né? O que você faz de diferente? Lembra do ponto A para o ponto B? O que você faz? De que maneira você leva o seu cliente desse ponto A, tenho problemas e não sei como resolver, para o ponto B, em que ele tem isso sob controle, tem estratégias bem definidas, né? Qual é essa transformação que você proporciona? E aí, quando a gente está falando de um escritório muito segmentado, muito direcionado, por exemplo, escritório especializado em direito do trabalho, você tem essa transformação mais clara. Mas quando você tem escritórios maiores ou advogadas que estão tentando atuar em várias áreas, né? Enfim, precisa pagar os boletos, eu sei, né? Então, às vezes a gente vocês ficam ali resolvendo o que aparece, mas é importante pensar, e mesmo que no começo vocês estejam, né, dando conta do que apareça para poder avançar na sua advocacia, em algum momento é importante pensar nesse posicionamento, né? Qual é a transformação que o seu serviço proporciona, mesmo que você seja um advogado, uma advogada mais plural, mas às vezes é a maneira como você desenvolve esse trabalho, ou já partindo para a segunda pergunta, para quem, né? A minha família tem uma escola na Baixada Fluminense. E aí, assim, é um negócio, né? E a gente já conversou muitas vezes sobre essa questão da advocacia para a escola e tal. E muitas vezes a pessoa da minha família responsável por esse negócio fala: não, a gente tem o advogado que cuida de tudo, né? E tá tudo bem, assim. Muitas vezes eu já comentei, falo, não, mas talvez fosse ideal pensar alguém para questões trabalhistas e tal, mas é um negócio pequeno, muito local e tal. E, enfim, avançando nessa conversa, eu descobri que um advogado, na verdade é um pequeno escritório, que se especializou em fazer diversos tipos de serviço ou os serviços mais urgentes para esse segmento de pequenos negócios locais ou para escolas, enfim, uma coisa muito específica. Então, a transformação dele, a especificidade dessa atuação veio na segmentação do público e não do serviço, né? Também tem essa... que aí tem a ver com a segunda pergunta. Quanto é que vale essa transformação
para quem está disposto a pagar por ela, né? Então, o preço que você cobra, a maneira como você precifica o seu serviço, também tem a ver com aquilo que eu estava comentando, né? A percepção de valor que a outra pessoa tem do seu serviço. Bom, e a gente não vai se aprofundar, porque isso pode dar uma live inteira. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que a gente depois faz uma conversa sobre isso, tá? Mas eu quero chegar principalmente nessas duas últimas perguntas. Depois que você entendeu qual é a transformação que você proporciona e para quem, né? Para quem está disposto a pagar por isso, quem são as pessoas que veem valor nessa transformação que o seu serviço pode gerar, você precisa de duas perguntas fundamentais. Onde essas pessoas estão e como você vai atrair a atenção delas. E aí, para a gente avançar na nossa conversa aqui, eu quero destacar em especial essa pergunta, né? Onde estão as pessoas que veem valor no serviço jurídico que você presta, na transformação que o seu serviço jurídico promove, né? Por que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de fazer o nosso marketing, usar os canais que são mais fáceis, confortáveis para a gente, né? Esse aqui é o que eu sei usar, o que eu sei fazer. Ou usar aquilo que está todo mundo usando. E, na verdade, a gente tem que observar se faz sentido, como eu falei, para a outra pessoa ou as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente investe um tempo, uma energia enorme em usar, por exemplo, o Instagram. Porque é o que eu uso no dia a dia e tá todo mundo no Instagram e tal. E será que é ali que está o seu cliente, né? E aí, assim, eu estou dando exemplo de redes sociais, mas a gente tem diversos outros meios e canais, né, para se comunicar com essas pessoas. Então, os eventos, as indicações, associações, o próprio site do escritório, enfim, onde essas pessoas vão buscar informações sobre essa transformação que elas estão precisando promover nos seus negócios, né? Falando aqui de empresas. E aí, o LinkedIn, entrando finalmente na nossa conversa de hoje, o LinkedIn é um desses lugares, é um dos lugares onde você pode encontrar esses potenciais clientes, principalmente se você presta serviço para a pessoa jurídica. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que depois que você pensou, entendeu que a transformação que o seu serviço jurídico gera, né, a mudança, o benefício que o seu serviço jurídico gera é relevante para um cliente empresa, um cliente pessoa jurídica, o LinkedIn pode sim ser um lugar ideal para você encontrar essas pessoas, né? Essas 4 perguntas aqui, elas estão traduzindo, né, um conceito muito original do marketing, original no sentido de estar na origem dos conceitos de marketing, que é o que Kotler chamava de os 4 P's do marketing, né? A transformação, preço, produto, praça, promoção, preço, produto, praça, promoção, né? E a gente sempre revisita esses conceitos quando a gente está desenvolvendo estratégia de marketing, porque é um conceito que não perde a validade, né? Porque quando a gente está pensando justamente como que eu vou encontrar essas pessoas, seja a sua advocacia a mais tradicional ou a mais inovadora, essa pergunta precisa acontecer, né? Onde eu vou me conectar, onde eu vou apresentar, chamar a atenção do meu potencial cliente. Obviamente, no lugar onde ele está, né? E se você entendeu que a sua advocacia tem potencial para gerar alguma transformação, para contribuir, para servir a algum tipo de empresa, o LinkedIn é um lugar interessante para você encontrar esses potenciais clientes. E a gente vai entender por que agora, né? Esses são dados de uma pesquisa realizada em 2018, se eu não me engano, com executivos, tomadores de decisão em grandes empresas do Brasil, tá? Executivos que tomam decisão de contratar serviços para grandes empresas do Brasil.
E aí, 66% desses C-levels são os CEOs, CFOs, CIO, né? Que, bom, traduzindo aqui, o presidente, o responsável, o principal responsável pela área financeira, o principal responsável pelas principais áreas da empresa, C-levels. Então, nessa pesquisa, foi visto que 66% desses C-levels estavam usando mais o LinkedIn desde 2017. Então, percebam que esse não é um movimento, não, porque na pandemia todo mundo começou a usar mais as redes sociais e tal. Não é isso, tá? Já vem acontecendo esse movimento antes. É claro que de 2020 para cá, isso teve um crescimento exponencial, tá? Mas para a gente ficar de olho, que os executivos estão usando mais o LinkedIn. E aí, como eu falei, se a sua advocacia tem potencial para gerar uma mudança, uma transformação, para ajudar essas pessoas nos seus desafios jurídicos, talvez lá seja realmente um bom lugar para encontrar e se conectar e chamar a atenção dessas pessoas. Mas vamos seguir aqui nos dados. 90% desses executivos afirmaram que priorizam fornecedores que demonstram conhecimento no cenário de negócios e nas necessidades das suas empresas. Ou seja, priorizam as pessoas que estão falando de coisas relevantes para os negócios deles. Lembra que eu falei sobre a mudança de perspectiva? Que a gente tem a tendência de fazer um marketing muito autorreferencial, mas hoje em dia, o que chama a atenção das pessoas é quando a gente fala sobre aquilo que é do interesse delas, pela perspectiva da outra pessoa com quem a gente quer se conectar. E essa pesquisa está aqui reforçando isso, tá? E 89% desses clientes B2B ou business to business, de empresa para empresa, ou seja, clientes de empresas que contratam serviços de outras empresas, de outros negócios, de escritórios de advocacia, por exemplo, tá? 89% desses clientes pesquisam por informações de fornecedores na internet, ou seja, faz parte do processo de tomada de decisão de conhecer ou contratar um novo fornecedor, usar a internet para buscar informações sobre essa pessoa, sobre esse negócio, esse escritório, por exemplo, sobre esse advogado, né? Então, e aí, enfim, se a gente juntar essas informações, pesquisam na internet, eles estão usando mais o LinkedIn, a gente vai chegando num lugar em que começa a fazer sentido, pelos dados, pelas estatísticas, estar no LinkedIn se a gente quer se conectar com essas pessoas, né? E aqui está 3 vezes, mas o LinkedIn já foi pelo 4º ano seguido apontado como a rede social de maior confiança em relação à credibilidade das informações, mais do que qualquer outra rede social que, né, principalmente dentre as mais usadas aí pelas pessoas. Então, temos aí alguns dados que nos indicam que o LinkedIn pode ser realmente um lugar interessante para fazer o seu marketing, principalmente se você quiser se conectar com as pessoas que tomam decisão nas empresas, né? Mas, Marielle, aí vamos de novo. Mas, Marielle, mercado jurídico é diferente? Será? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz para mostrar para vocês que hoje o LinkedIn tem mais de 45 mil perfis ativos de executivos financeiros e jurídicos do Brasil, de empresas no Brasil. Então, tem um lugar no LinkedIn que a gente consegue filtrar por esses cargos que vocês estão vendo aí. Então, vou pegar aqui alguns exemplos: diretor jurídico, diretor de departamento jurídico, diretor executivo financeiro, vice-presidente de planejamento financeiro, enfim, diversos cargos que representem posições executivas da área jurídica e da área financeira do Brasil. E aqui foram alguns, tá, pessoal? E somaram ali, mais de 45 mil perfis. E isso porque eu não coloquei, por exemplo, diretores da área de RH, que são potenciais contratantes de quem atua com direito do trabalho. Atualmente, uma área super importante para escritórios de advocacia, as áreas de governança, de compliance, para quem está prestando serviço, por exemplo, na área de ESG, enfim, a oportunidade realmente é muito grande. E aí, mais uma vez, mais uma pergunta que
aparece que, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Voltando, lembrando que, né, tá muito calor, então a gente precisa se hidratar. Vamos lá. Essa é uma afirmação que aparece também bastante quando eu trago esses dados do LinkedIn. Não, é claro, essas pessoas estão no LinkedIn, mas também estão no Instagram. O meu cliente, conversas, né, reais que eu já tive com advogados e advogadas de sócios de escritórios de advocacia. Não, eu sei, entendi que meu cliente está no LinkedIn, mas o meu cliente também está no Instagram, ele me segue lá, eu sigo ele lá e tal. Sim, acontece, mas vamos pensar, vou voltar aqui 2 slides para a gente pensar em 2 dados aqui, tá? Esses executivos disseram que priorizam fornecedores que demonstram conhecimento no cenário de negócio e nas necessidades das suas empresas. E que também pesquisam por informações dos seus fornecedores na internet. Vamos pensar no Instagram, por exemplo. Será que essa pessoa, quando está no Instagram, ela está focada em questões relacionadas ao trabalho, ao dia a dia profissional? Ou é mais fácil que ela vire essa chavinha quando ela está entrando, acessando, aqui, ó, quando ela está acessando uma rede social que é destinada e dedicada a assuntos profissionais, a assuntos do trabalho, né? É só a gente perceber se você segue o seu cliente no Instagram, ou se o seu cliente te segue no Instagram, mas principalmente se você segue o seu cliente no Instagram, faz esse teste, né? Percebe lá o que essa pessoa posta. Na maioria das vezes, pode ter, é claro, um ou outro que usa o Instagram para falar das coisas relacionadas à sua atuação profissional e tal, mas assim, na grande maioria das vezes que eu faço essa pergunta, assim, a reflexão chega sempre à mesma conclusão. No Instagram, as pessoas estão postando o dia a dia da família, a viagem de férias, a vitória ou a derrota do time, de futebol, enfim. É vida pessoal. A vida profissional acontece no LinkedIn. O LinkedIn é o ambiente de trabalho das redes sociais. Isso é um ponto. O outro ponto tem centenas de milhões de usuários, né? Mais de uma centena de milhões de usuários no Instagram no Brasil. E o LinkedIn tem 69 milhões, mais ou menos, né? Não chega a estar ali perto da casa de 70 milhões de pessoas no Brasil. E aí você pode pensar, mas se tem mais gente no Instagram, eu tenho mais chance de encontrar cliente no Instagram do que no LinkedIn. Mas aí eu te pergunto, é mais fácil você encontrar o seu cliente, principalmente se a gente está falando de um tipo de cliente bem específico, como cliente pessoa jurídica. É mais fácil você encontrar esse cliente no The Town ou num congresso jurídico, congresso específico da área dele, né? No congresso da BPI, se você é da área de propriedade intelectual. Onde você consegue se conectar mais fácil com essa pessoa? Nesse lugar onde está todo mundo ou nesse lugar que está reunindo mais especificamente as pessoas para falar dos assuntos de trabalho? Então, na rede social também, mais ou menos por aí, tá, gente? Então, aí é a hora da gente pensar, né? Ouvir o conselho que a nossa mãe sempre dava, que é você não é todo mundo, né? Ah, mas todo mundo usa o Instagram, todo mundo tá lá no Instagram. A gente não é todo mundo, né? Então, assim, se a gente está querendo fazer um marketing que se destaque, se diferencie, que chame atenção para a transformação que a gente pode gerar na vida das pessoas, é bem melhor a gente direcionar esses esforços, né? A gente vai provavelmente ter que gastar menos tempo, menos energia, direcionando esse esforço para um lugar onde a gente consegue ser mais assertivo na hora de encontrar e comunicar o que a gente precisa para as pessoas com quem a gente quer se conectar, do que no lugar onde tem um monte de gente, e mesmo que a gente esteja ali com um megafone gritando, vai ser muito difícil a gente alcançar todo mundo naquele espaço, né? Então, o conselho de mãe aqui nesse contexto seria:
procure as pessoas que queiram o que você está oferecendo. Vamos parar de falar, não, mas a minha advocacia é para todo mundo. Todo mundo precisa de advogado, todo mundo precisa. Sim, mas vamos voltar aqui, ó, você não é todo mundo, né? Vamos procurar as pessoas que queiram a transformação que você pode gerar, a mudança, o benefício que o seu serviço jurídico pode oferecer. E aí, a gente precisa conversar sobre uma coisa que é, nem mesmo os escritórios full service são para todo mundo. Ah, mas é porque eu faço várias áreas e tal. Ok, mas pensa nos grandes escritórios, full service, tem 10, 20 áreas, atende todas as demandas de uma empresa. Mas quem é o tipo de empresa que tem capacidade de contratar esse tipo de escritório? A escola do meu tio lá na Baixada Fluminense, provavelmente não. Vai contratar o escritório pequenininho lá que atende as demandas específicas. E a empresa, não é? Então, nem mesmo os full service atendem a todos, né? Não tem como a gente abraçar todo tipo de cliente, porque cada vez mais as pessoas querem serviços que resolvam os seus anseios, que resolvam as suas necessidades particulares e específicas. É claro que a gente não consegue individualizar o serviço, né? Mas a gente também não precisa generalizar o serviço, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto a terra, é assim o estado, né? Enfim, mas nem tanto, nem tão pouco, né? Nem individualizar, porque a gente não consegue ter escala, mas também, se a gente generalizar, a gente não consegue se posicionar e a gente se perde nesse mar de informações, principalmente que é a internet. Como é que a gente vai se destacar se a gente está querendo aparecer para todo mundo, né? A gente entra num lugar de pasteurização, discurso morno, né? Não comunica profundamente com ninguém, né? Com nenhum tipo de cliente realmente com quem a gente quer se conectar. Então, entender qual é a transformação que você pode gerar, qual é o benefício de fato que a sua advocacia gera e para quem, né? São perguntas muito relevantes na hora de você usar o LinkedIn. E aí, isso, na verdade, é que vai definir se o LinkedIn é uma boa plataforma para o seu marketing, né? Porque o LinkedIn tem as suas características mais específicas. É uma rede social profissional, é uma rede social onde potencialmente a gente está falando com pessoas que trabalham em empresas, né? E que estão ali com um olhar muito voltado para qual é o benefício que aquela informação que ela está absorvendo, que ela está colhendo ali no LinkedIn vai trazer para a sua atuação profissional, né? Então, a gente está falando de impactos que esse serviço jurídico pode gerar nas empresas por meio das pessoas que trabalham nelas, né? Então, se for esse o seu caso, a gente pode realmente estar falando do LinkedIn como uma plataforma interessante. E aqui eu quero contar um caso, eu estava montando essa apresentação aí para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu estava montando essa apresentação e dei de cara com esse caso que eu acho curioso, né? E eu tinha me esquecido disso, achei interessante trazer. Isso aqui é o seguinte, esse potinho, ele é um corante anti-roubo, né, que é usado nos Estados Unidos, e que funciona da seguinte maneira. Quando você coloca esse corante em cima de uma superfície, a olho nu ele fica transparente. Mas na pele da pessoa, ele fica roxo, fluorescente, né? Fica uma marca ali que dura vários dias, enfim, né? Então é um corante anti-roubo que eles usam para saber quem é que está pegando determinada coisa. Tem vários casos super engraçados, mas curiosos na internet, de avó que colocou isso numa determinada coisa, e o neto foi lá, pegou e ficou com a mão roxa e tal, enfim. Mas o fato é que esse corante ele é super, super marcante, né? Muito forte. E aí, o exercício de reflexão que a gente faz é que, assim, se você botar esse corante numa piscina, a piscina vai imediatamente ficar toda roxa, porque esse corante é muito, muito forte, né? Agora, qualquer quantidade desse corante não é suficiente para pintar um oceano de roxo. Não é suficiente para pintar um lago enorme de roxo. Por quê?
porque o lago tem muita água, o oceano tem muita água. E a piscina é um recipiente que também tem água, mas de uma maneira mais restrita, né? Então, esse é o exercício. E ali fica uma marca, ali fica roxo, né? Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer quando a gente está pensando em qual é o impacto que o nosso marketing quer gerar. Se a gente quiser gerar impacto no oceano de clientes, o oceano é muito grande, é muita gente, né? E mais esforço que a gente faça, a gente não vai conseguir gerar esse nível de impacto no contexto atual da própria sociedade. Então, a gente tem que escolher, né, delimitar qual é a área de impacto que a gente quer gerar. Então, o LinkedIn é esse espaço, né, onde a gente pode posicionar esse impacto que a gente está gerando e a marca que a gente quer deixar. E aí, bom, como é que a gente faz para encontrar as nossas piscinas, né, no LinkedIn, né, o espaço onde a gente vai gerar essas marcas? E aí, pessoal, assim, como eu precisei trazer muito conceito para essa conversa de hoje, eu hoje não vou entrar no LinkedIn, até porque na semana que vem, na semana LinkedIn para Negócios na Advocacia, dias 26, 27 e 28 de setembro, a gente vai olhar cada uma dessas coisas com um pouco mais de detalhes, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, se você entendeu até aqui que o LinkedIn é um lugar que tem potencial para você fazer o seu marketing, para mostrar a transformação que o seu serviço jurídico pode gerar, para encontrar pessoas que veem valor, que podem se beneficiar do serviço que você presta, então eu vou te mostrar aqui 3 maneiras, né, 3 lugares, possibilidades de encontrar essas pessoas no LinkedIn. O primeiro são filtros de busca, né? Dentro do LinkedIn a gente consegue filtrar as nossas buscas por publicações, pessoas, empresas, por diversos outros cargo, né? Não está aparecendo aqui, mas dá para a gente usar o LinkedIn, a busca do LinkedIn de uma maneira muito específica para a gente encontrar essas pessoas, se conectar com elas e estabelecer esses relacionamentos e deixar a nossa marca, né? Colocar ali o conhecimento a serviço dessas pessoas. A outra coisa, na própria página das empresas, né? As empresas para quem você potencialmente pode prestar serviço, né? Que podem se beneficiar do serviço jurídico que você presta, mas de fato, tá, gente? Não adianta sair entrando em página de empresa, procurando as pessoas e conectando todo mundo, se aquilo realmente não fizer sentido para a pessoa com quem você quer se conectar. Então, a gente tem que ter isso muito bem setado e definido, tá? Mas nas páginas das próprias empresas, a gente consegue localizar clientes, localizar as pessoas. E hashtags, né? Se a gente está falando de gerar transformação, gerar um impacto por meio de um serviço específico, um serviço direcionado, provavelmente a gente, dentro desse serviço, vai falar de alguns temas que conectam você com os interesses do seu potencial cliente. As hashtags são um bom lugar para você ver quem é que está falando sobre isso, né? Pessoas que estão se interessando por aquele assunto que você trata ou o assunto que tem relação com o seu serviço jurídico. E você poder encontrar ali pessoas também nesses painéis, né? Dentro do LinkedIn, a gente consegue encontrar uma página, uns painéis onde só tem publicações marcadas com determinadas hashtags.